querido sexto ano, tudo bem? E aí, me conta como é que tá indo seu estudo de casa? Está dando tudo certo? Eu realmente espero que sim. Gostaria de iniciar esse videozinho de hoje falando mais uma vez pra você que você pode contar comigo, de verdade, de coração mesmo, pode colocar pra mim qual é a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Eu realmente estou aqui pra poder ajudá-los, ok? Adorei os comentários da nossa última aula, adorei a nossa interação mesmo que de longe. Saibam que eu fiquei extremamente feliz, né? Com vários comentários, vários colocando a resposta. Gostei demais mesmo, fiquei super feliz. Façam isso sempre, é tão bom olhar lá, ver os comentários de vocês, ver mensagens de carinho. Saibam que eu estou morrendo de saudade mesmo de cada um, tá bom? E aí, a aula de hoje, coloquei essas duas imagens já pra gente fazer o nosso momento de reflexão, certo? São imagens de crianças que estão trabalhando. E aí você deve estar se perguntando, tia Valéria, mas o que está acontecendo? O lugar de criança não é trabalhando assim, porque é um trabalho pesado, um trabalho braçal ali, a gente está vendo crianças com inchada, né? Deixa eu te contar uma coisa, esse problema aí do trabalho infantil não acontece somente no nosso país ainda, acontece em diversos outros países. E não é um número pequeno, infelizmente é algo que ainda acontece e muito. E é o que vai mostrar pra gente no nosso capítulo, né? Então eu gostaria muito que a gente começasse esse momento de reflexão analisando um pouquinho a atual circunstância, né? A gente fala muito sobre a questão do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Olhem essas crianças trabalhando duro, muitas vezes lutando aí pela própria sobrevivência, por um prato de comida, não tem acesso ao estudo, não é mesmo? E muitas vezes os mais velhos trabalham muito pesado também para ajudar na questão de casa, do alimento, né? Então, assim, é uma situação ainda muito difícil, pessoal, infelizmente. E aí, primeira coisa que eu te peço, pega o seu livro, que eu já peguei o meu, e aí também pega suas canetas, lápis, borracha, marca-texto, pega todo o material, senta num lugar confortável e vamos começar. Vamos lá. Aulinha de hoje, número 7, certo? E vamos lá, nosso livro maravilhoso. Aí nós já corrigimos a página 125 e 126. Vamos corrigir então a página 143, que é relacionado ao texto que fala o seguinte: crianças com agenda lotada, não é isso? E aí nós iniciamos com a primeira pergunta, que dizia assim: o texto se inicia com a seguinte afirmação, ok? Lembrando que a imagem que a tia Valéria coloca para você é para você ir se situando, por isso que a primeira coisa que eu sempre peço é pega o seu livro, então acompanha por ele, tudo bem? E aí ele diz lá: situações como esta têm se tornado cada vez mais frequentes. A que situações a autora do texto se refere? Com certeza você colocou aí sobre essa relação das crianças com esse acúmulo de tarefas, é muita coisa para elas fazerem, produzirem ao mesmo tempo, né? São muitas tarefas, digo isso não somente de casa, mas muitos cursos, é uma agenda literalmente lotada que a autora coloca, né? E aí ela continua. A psicóloga Rosângela Martins aponta duas principais razões para o fato de os pais matricularem os filhos em tantos cursos extras, ok? Que razões são essas? E aí pediu para você pegar o seu marca-texto e dar uma circuladinha lá, tudo bem? O que você circulou aí pra gente? Vamos lá. Tem vários tópicos. O primeiro está na segunda linha do texto, que diz lá: os pais se preocupam com a competitividade no mercado de trabalho e entendem que, se forem preparando seus filhos desde cedo, estes estarão mais capacitados para o futuro, né? Você poderia ter grifado esse, tem alguns outros. E aí ele veio perguntando para você: sua família se enquadra nesse perfil, né? De colocar várias atividades extras, no caso de cursos, idiomas, música, né? Gostaria muito de saber a
resposta de vocês. O que você colocou aí, Maria Luísa? E você, Sofia? Fala pra gente, coloca aí nos comentários. Olha a 3. Lendo o artigo apresentado, podemos perceber o ponto de vista da autora com relação à participação de crianças e adolescentes em muitas atividades extras, né? Além. Qual a posição assumida por ela? E aí, a autora ela é a favor, ela é contra? O que você colocou? Tenho certeza que os argumentos que ela utilizou, né, mostraram que ela é totalmente contra esse excesso, né? Ela mostra em vários pontos que a criança ela precisa ir também, né, de momentos prazerosos de descanso, né? E aí, continuamos. Encontre no texto uma passagem em que ela demonstra o que acha do assunto e pinte de azul. E aí você poderia ter colocado outra cor sem problemas. Olha só o que você poderia ter grifado aí. Estão os pais muito ocupados com o trabalho, ficando longe de casa. Ou então aquela partezinha que diz assim, no entanto, as crianças sentem-se cansadas ou estressadas. E por isso o aproveitamento nas atividades nem sempre é o esperado, né? Identifique argumentos usados por ela para justificar seu ponto de vista e pinte-o de vermelho, ok? E aí você poderia ter colocado, é importante que os pais se atenham à vida da criança como um todo e observem se a agenda da criança não está muito cheia, certo? Você poderia ter pintado esse parágrafozinho, beleza? Olha a próxima. Segundo a psicóloga, ao matricularem as crianças em inúmeros cursos extras, os pais podem ver, né, frustrados seus sonhos de prepará-los para enfrentar melhor o mercado de trabalho. Por quê? É interessante quando a gente para analisar isso, porque ela cita em um momentozinho que você grifou aí, que as crianças elas vão estar sim mais cansadas. Infelizmente não vai ter tanto aproveitamento para a situação, tá bom? Olha a próxima. Você está satisfeito com a distribuição das suas tarefas ao longo do dia? E aí, Marcos, o que você me diz? Você está satisfeito com essa distribuição das suas tarefas? Está conseguindo dividir certinho? Acha que tem um tempo suficiente para as atividades de lazer? Você está conseguindo separar certinho? Hein, Letícia? E aí ele pediu para você comentar, deixa aqui nos comentários o que você colocou aí, quero saber. Passando então para nossa página 144, tinha um quadrinho do Armandinho, né? E aí ele disse assim, Armandinho recebe informações sobre sua agenda de compromissos, ok? Como será o dia do menino? Gente, superlotado, extremamente cheio de atividade, né? Das atividades listadas, quais você acha que o Armandinho apreciaria mais? Por exemplo, a parte da música, a parte então do idioma, né? 3. Assim que termina de falar dos compromissos do menino, a mãe lhe pergunta se ele tem alguma dúvida. A resposta dada pelo garoto era esperada? Gente, provavelmente não, né? Provavelmente se fosse alguma coisa em coerência com o que ela disse, seria mais ou menos assim, que horas eu tenho tal coisa? Ou então, e depois, mãe, eu vou fazer qual atividade, né? Mas não, ele perguntou literalmente que horas eu vou ser criança, olha isso. Literalmente deixou a mãe bem reflexiva perante a situação, né? E aí, deu tudo certo? Conseguiu fazer tranquilinho? Espero que sim, viu? Vamos passando com bastante calma. Gente, qualquer dúvida, se você não quiser colocar no comentário, vai voltando o vídeo devagarzinho, faça as atividades com calma, sem pressa, tá bom? Cada um eu entendo que tem o seu tempo, né, de interpretar, de poder compreender melhor o que o exercício está te pedindo, ok? Mas qualquer coisa é só você colocar pra mim que eu já tiro sua dúvida, ok? E aí a gente chega nesse capítulo novo, ok? Página 160. E aí, pessoal, eu coloquei pra você a nossa imagem que abre o capítulo. E é uma imagem que já deixa a gente, assim, bem reflexivo no sentido de que você tem, de um lado, uma criança pintando vasos, né? E do outro lado, uma criança literalmente descalça, num momento bem leve, né?
pintando lá com um material específico, bem tranquila, e aí a gente começa já a fazer um comparativo, ok? E aí ele diz assim, ó, penso, logo sou. Quando refletimos sobre o mundo que nos cerca e nos tornamos capazes de expressar nossos pensamentos, criamos condições para definir nossa identidade social. Mas não podemos ficar só no campo das palavras, pois ideias sem ações não passam de sonhos distantes. E aí ele continuou falando, do Iqbal, que nasceu no Paquistão, país que fica ao norte da Índia, na Ásia. Nascido numa família pobre, muito cedo teve que deixar de brincar para trabalhar. Aos 4 anos de idade, já trabalhava numa fábrica. Gente, 4 anos de idade! E aí ele dá uma continuidade à historinha, coloca pra gente 3 perguntinhas, muito pessoal, inclusive, e eu deixo você bem livre para respondê-las, tanto ou no livro ou no seu caderno, tudo bem? Vamos passando. Abrei na 162. Na página 162, ele colocou lá os filhos do carvão. Aposto que você não sabia que o carvão é a lenha do eucalipto queimado, em fornos chamados rabos quentes, sabia? E se não sabia disso, também não deve saber que rabo quente é uma espécie de iglu. Já viu como é a casa do esquimó? Feito de tijolo e barro, que arde e estala com o fogo aceso durante 3 dias. Pois é, só que para fazer o eucalipto virar carvão, muitas crianças têm que trabalhar junto com os pais. Pessoal, e ele dá uma continuidade falando exatamente sobre a questão do trabalho infantil para ajudar os pais na questão literalmente da sobrevivência, né? De trazer um alimento para a mesa. Então, assim, a gente está falando de uma situação que é muito comum ainda em vários lugares do nosso país, do mundo afora, né? Eu peço que você termine de ler o texto bem tranquilinho. E aí nós vamos para a primeira questão na página 163, que diz o seguinte. O texto se inicia com uma pergunta. Aposto que você não sabia que o carvão é a lenha do eucalipto queimado em fornos chamados rabos quentes. Sabia? A quem o narrador se dirige? Ou seja, ele produziu essa pergunta, esse questionamento para quem? Coloca aí. Por que o narrador propõe uma aposta para iniciar seu texto? É uma aposta? Porque ele diz assim, ó, aposto que você... Por quê? Qual a intenção dele? O que você acha? Põe aí para mim. Você sabia que o carvão é produzido a partir da queima do... Você já ouviu falar sobre isso? Já tinha escutado, não sei, o avô falar, o pai falar a respeito dessa situação? Sim ou não? Pode colocar aí pra gente. 2. O narrador nos conta uma história narrada por Luciane, uma garota de 15 anos que trabalha com o pai em uma carvoaria. Observe o que a lei determina a respeito do trabalho infantil. E aí é colocado para você, tudo bem? Bem bonitinho, um trechinho. E aí ele diz lá embaixo assim: considerando o fato de que Luciane, com 15 anos, trabalha em uma carvoaria com os pais, pode-se dizer que a lei está sendo respeitada perante essa situação? Gente, sim ou não? O que você acha? E explica pra gente. 3. Explique o significado da expressão dormir em pé, empregado na frase a seguir. Tem tanta coisa para se fazer numa carvoaria que de noite a gente dorme até em pé. Olhe de novo, tem tanta coisa para fazer que à noite, eles dormem até em pé. Aí ele quer que você explique o sentido de dormir em pé, tá bom? Olha a próxima. Por que as crianças, como Luciane, são chamadas de filhos do carvão? Por quê, gente? Qual foi o motivo para serem denominadas como filhos do carvão? O narrador afirma que, se fosse pintar a cena descrita por Luciane, só utilizaria
o cinza e o preto? Explique. Pessoal, eu quero que nessa resposta você comece a pensar quando nós utilizamos cinza e preto em questão de pintura, imagens. Então, assim, vai te ajudar muito nas suas respostas com essa diquinha, viu? 6. Levante hipóteses por que o empreiteiro é comparado a um gato preto. Por quê? Lembra desses contos de fada ou então de algumas crenças das pessoas, né? O que o gato preto, né, traz e tudo mais? Algumas superstições das pessoas, tá bom? 7. Assim como o início do texto, seu final também é marcado por uma pergunta que nos convida a uma reflexão. Será que essas crianças do carvão já brincaram alguma vez de amarelinha? Que reflexão é essa, meu povo? É forte a frase, né? Como é que você responderia a essa pergunta que é proposta pelo narrador? O que você acha perante a situação que foi exposta pra gente? Pessoal, façam com calma. Feito isso, nós vamos rapidamente para essa continuação, ok? Na página 166, a erradicação do trabalho infantil. Para você que não sabe, erradicar é eliminar, acabar, sumir, certo? E aí ele diz lá, o 12 de junho foi escolhido como Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil. A Organização Internacional do Trabalho, né, vem empreendendo esforços e ele vem comentando a respeito dessa luta incessante para acabar com o trabalho infantil, tá bom? E aí na 1, o artigo Erradicação do Trabalho Infantil retoma, ou seja, relembra a questão de crianças que trabalham. Qual a opinião expressa pela autora em relação ao tema? Qual é a opinião dela? O que ela acha perante a essa situação toda, ok? Você já sabe a diferença entre fato, né? Aquilo que não é questionado, ok? E opinião, de modo que cada pessoa tem a sua, tudo bem? Pinte de azul, exemplos de fatos, e pinte de amarelo, exemplos de opiniões. Você diria que há mais, ou seja, predomínio, ok? De fatos ou opiniões? O que você acha depois de ter lido o texto todinho? Segundo a autora, a sociedade ainda não se conscientizou do problema do trabalho infantil, infelizmente. Qual é o argumento apontado por ela para explicar esse comportamento? Gente, o que ela utiliza para falar? Que frase ela disse, né, de efeito, que ela mostrou esse argumento dela, ok? Você concorda com essa ideia que você encontrou no texto? Quais as sugestões apresentadas no artigo para retratar a questão do trabalho infantil no Brasil? Quais as sugestões apresentadas, gente? O que eles colocaram lá? O que eles pontuaram, sugeriram, né? 5. Encontramos ao final do artigo a seguinte afirmação, ok? A seguinte afirmação. Criança pobre que trabalha será um adulto pobre que gerará outras crianças pobres suscetíveis de serem também trabalhadoras. Você acha que isso é verídico? Você concorda com essa frase? 6. Que argumento final a autora utiliza para reforçar o seu ponto de vista em relação ao trabalho infantil? Qual é o argumento final que ela utiliza, pessoal? E aí na 7, ele pediu para você voltar ao texto e mostrar onde é a introdução, ok? Onde começa e termina, o desenvolvimento, onde começa e termina, e conclusão, onde começa e termina. Na 8, você vai fazer uma análise do próprio artigozinho e respondendo sim e não, ok? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa pode colocar pra mim aqui embaixo, eu já respondo pra você, tá bom? Mas eu deixo aqui pra você um grande beijo, fique bem, se cuidem, tudo bem? Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!